Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde de quinta-feira para um bate-papo super gostoso. Estou recebendo aqui uma autora, né? Autora de um livro chamado O Direito Azul. Já conhece? Não conhece? Vamos conhecer juntos. Estou recebendo aqui Tamires Cardoso. Bem-vinda, Tamires. Obrigada, Samira. É um prazer estar aqui. Prazer é meu em te receber, viu? Obrigada. O tema, assim, na hora que bateu no meu e-mail, eu falei, gente, o que será o Direito Azul? Um livro com uma capa tão bonita, né? Obrigada. Recém-lançado, né? Recém-lançado. Na verdade, eu fiz o lançamento online, porque a pandemia não deixava a gente se encontrar, né? Então, foi em outubro de 2021. Olha lá, e o livro está aqui à disposição de todos vocês. Você vai entender um pouquinho do que se trata. Eu fui entender de verdade quando eu comecei a pesquisar para poder fazer esse bate-papo e me interessei bastante, porque a Tamires, ela é professora, ela é advogada, ela é bruxa e agora ela é também escritora. Ela colocou todo um conhecimento que ela foi atrás, né? Desde o direito eletrônico até física quântica, numerologia. Sim. Ela misturou tudo e tem muito sentido, gente. Vamos entender isso, Tamires? O que você pretende transmitir para os leitores com o Direito Azul? E antes até que eu esqueça de perguntar, apesar que eu acho difícil. Por que o azul? Então, qual o primeiro? O que você quiser. Seu Primeiro, ponto de partida. Primeiro, o objetivo, né? O objetivo. O objetivo é que as pessoas entendam que a justiça existe. Porque a gente vive hoje numa sociedade que passa a sensação de insegurança. Então, por mais que as pessoas, às vezes, tenham os seus direitos, nem sempre o sistema consegue protegê-lo, né? Então, isso fica uma sensação de, poxa, eu não fui acolhida, eu não fui protegida, né? Então, o direito azul, ele surge com o propósito de dizer assim, a justiça existe, ela é estrutural no universo. Se você desequilibra a balança de um lado, a balança vai retomar o equilíbrio. Isso é um processo natural e físico. E o azul é porque foi a última cor a ser percebida pela humanidade. E, historicamente, nós temos poucas referências a respeito do azul. Então, eles enxergavam, existia a cor, né? Mas eles não percebiam como o tom de azul. Que curioso. Várias referências falam do mar como cor de vinho, ou um tom semelhante ao verde, mas não tinha uma palavra para o azul. E ele também é muito escasso na natureza, né? É muito difícil se encontrar azul, né? O pigmento azul da natureza, né? Então, foi a última cor, historicamente. Ah, que legal. E aí faz essa referência aos nossos direitos que são existenciais, mas nós não enxergamos. Então, são os últimos a serem percebidos. E a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque a gente acaba criticando muito. Não estou falando só da justiça, não. A gente acaba criticando muito também as nossas atitudes, Sim. o que a gente acha injusto, e de repente esse injusto está tentando achar um equilíbrio Exatamente. Na natureza, né? Sim. Gente, aqui está a capa do livro para quem está nos vendo pelo YouTube. Lógico, você sabe, né? Estamos em 95,7 FM, estamos em 660 AM e também estamos no site vibemundialfm.com.br. Além de ouvir por lá, clicando no assistir ao vivo, você vai poder ver eu e a Tamires aqui no estúdio, vai poder ver esse vídeo no YouTube quantas vezes você quiser, tirar suas dúvidas. Editora Lux, tá, gente? Antes que me perguntem. Vamos falar sobre isso? Vamos. Então, de que forma que o direito, na sua cabeça, nos seus estudos, consegue associar essa justiça, né, que o direito traz, e hoje tão moderno, que a gente fala de eletrônico, inteligência artificial, Sim. LGPD, Sim. etc. e tal, com temas da espiritualidade, da ciência, como a numerologia, a ufologia, a física quântica. Sim. Me explica. Primeiro, enxergar o todo. O ser humano, ele faz parte de tudo isso. O que a gente fez? A gente dividiu ao longo da nossa história as áreas do conhecimento, mas na verdade elas são integradas. Então, o direito e a física, eles são proporcionalmente a mesma situação. Se eu desequilibro, que nem eu falei, a balança, ela vai buscar o equilíbrio. Então, é a lei de ação e reação da física,
né? Se eu tomar uma atitude, eu vou ter uma reação proporcional a ela. Isso é pura física quântica. Isso é pura física quântica. Física natural mesmo, né? Se eu socar a parede, eu vou machucar minha mão também, proporcionalmente à força que eu usar. Então, essa é a principal função, né? Mostrar que o direito, ele tem essa conotação estrutural dentro da existência de uma forma geral. E tudo que... É como o nosso corpo, né, gente? Sim. A gente não consegue... Faz quanto tempo que a gente fala da homeostase, né? Sim. A gente não consegue se enxergar hoje só como a Samira mente, a Samira corpo. É uma coisa né? só. É uma coisa só. Sim. E acaba sendo que tudo isso que a gente está falando é uma coisa só. Sim. É o todo, é parte do todo. Sim, aí você me perguntou da espiritualidade. É. Na verdade, nós chamamos de espiritualidade uma situação que é a mesma coisa que nós temos, só que em densidades diferentes. Densidades diferentes da própria matéria, vamos chamar assim. Uhum. Coisas que a ciência vai explicar. Ou já tem as respostas, mas de repente não compensa muito divulgar por enquanto, porque a crença ainda é muito forte, né? Mas o principal é que são direitos estruturais que abrangem a nossa existência como um todo e que nem sempre são percebidos por nós. E quando que você decidiu colocar tudo isso em livro? O livro não é tão longo, não. Apesar da letrica, o livro não é tão longo. E ele traz magia, ele traz a numerologia, traz capítulos específicos. Sim. Quando você falou assim, eu vou pegar tudo isso que eu sei e vou colocar no papel. Então, eu acho que foi meio que um trabalho inconsciente desde o começo, né? Eu vim da área da educação. Eu me formei primeiro em magistério, foi o meu ensino médio, antigo magistério, né? Eu fiz magistério também. É mesmo? Então somos professores. E você sabe, né? Uma vez professor, nunca mais... Sempre professor. Sempre professor. E eu lecionei por alguns anos, depois eu fiz faculdade de Direito, depois eu fiz uma especialização voltada para a área da tecnologia. E falei, poxa, são conhecimentos aparentemente separados, eu preciso achar uma forma de uni-los, né? E aí, estudando educação, eu fui estudar a parte do desenvolvimento humano, que a psicologia mostra, a formação da inteligência, que depois eu associei com a inteligência artificial. Então, o que eu concluí? A nossa escuridão, digamos assim, a falta do autoconhecimento faz com que nós passemos a projetar os nossos poderes na tecnologia. Então, por exemplo, se eu consigo te mandar uma mensagem e chega no seu celular, por que um pensamento é diferente? Por que a gente não tem a telepatia desenvolvida? Né? E eu chego até a falar que toda tecnologia antes foi magia. E se a gente parar para pensar, a magia ela é uma tecnologia não explicada. E aí a tecnologia acaba projetando isso. A magia é uma tecnologia não explicada. Isso é bem interessante, porque você vai bem a fundo em tudo que já existe. Sim. Se você abrir a Bíblia agora, você Sim. vai achar vários trechos Sim. que eu até posso falar que é tecnológico. Sem dúvida. É exatamente isso. E você começou a estudar tudo isso menina. Desde, ela ainda é, né? Desde muito novinha, assim, desde criança eu gosto de assuntos voltados à espiritualidade. Eu queria entender Deus. Eu queria entender o que as pessoas falavam. Eu li a Bíblia inteira na adolescência. Então, digamos que é inato, né? Depois eu descobri com o estudo dos meus mapas, que isso já veio comigo, que eu trago isso de outras passagens e tal. Uhum. E aí eu fui já ao longo da minha vida toda construindo isso. E como eu estava te falando ali fora agora há pouco, eu recebi um estalo de o direito azul e tem que escrever, e foi muito rápido. Um mês ele estava escrito. Um mês, que beleza, hein? Você acredita que todo esse processo acontece porque... não só a mente está aberta, mas tem um canal que foi acessado? Sem dúvida. Tudo é acesso. As pessoas que são clarividentes, por exemplo, que têm determinados dons, na verdade, elas têm acessos, porque a fonte, ela está disponível para todos. Uhum. É que nem todo mundo tem, não é coragem, mas tem condição de lidar com aquilo. Eu falo também sobre o direito da lembrança anímica, né? O direito de lembrar de vidas passadas, por exemplo. Mas por que eu não me lembro de quem eu fui? Eu tenho direito, é informação minha, eu quero saber, eu quero acessar. Não é que a gente não tem direito, é que às vezes a gente escolhe não olhar para aquela situação para poder evoluir. É como se fosse a memória do computador. Ele tem a memória lá armazenada e ele tem o que chamamos de memória RAM,
que é o que acessa ali só enquanto a gente está trabalhando naquele momento. Mas se eu procurar um arquivo, eu consigo acessar. Então, é basicamente a mesma coisa. Eu tenho direito, as informações, elas ficam no meu inconsciente, mas não necessariamente eu quero olhar para aquilo naquele momento. Porque, normalmente, também são lembranças que... Às vezes, a gente não dá conta de lidar nem com lembranças mais recentes da infância. Pois é, mas né? às vezes vem um déjà vu. Sim. Né? Às vezes vem algum sonho diferente. Exato. Pode ser um acesso até de Pode. registros acásticos. Sem dúvida. Não E aí é? a gente já entra na psicologia. Vejo que a gente já falou de física, de psicologia, de direito, de religiosidade, espiritualidade. Então é isso. É tudo isso. Então, eu posso olhar para o direito azul como uma forma de eu acessar tudo que eu estou lidando com o meu dia a dia, com a minha vida, com as minhas questões pessoais, profissionais, físicas, olhando se está em equilíbrio ou não. Sim. Se Devemos. é direito ou não. Exatamente. E se for injusto, não está errado. Depende, né? Qual que é a concepção do injusto? O que é injusto para mim questionar. nesse momento, talvez seja uma situação necessária. Eu vejo isso muito trabalhando como advogada. Né? Às vezes o cliente chega e ele tem razão na pretensão dele, mas ele não consegue o resultado que ele queria. Ele fala, nossa, mas isso foi injusto. Ok, concordo que naquele contexto aquilo foi injusto. Mas quais são as atitudes que ele costuma tomar na vida dele em outros aspectos? Ou o que será que ele trouxe de outras passagens por aqui para que aquilo seja definido como justo ou injusto? Porque a mesma situação você pode pegar com outro cliente e automaticamente ser aprovado. resolvida, às vezes, com o mesmo juiz, com o mesmo procedimento e tudo. Ou seja, a gente também está falando de lei da atração, Sem dúvida. né? Principalmente. Porque eu tô tendo uma causa e um efeito. Sim. Ação e reação. Sim. O direito azul, ele vai olhar para o que a gente chama de lei do retorno e tentar traduzir. Então, você aí que está do outro lado, que está com alguma questão pendente, que não consegue resolver, pense no direito azul. Sem dúvida. Eu acho que essa é a questão, né? Sim. Vamos pensar no direito azul. O que eu fiz? Não é só o que eu estou fazendo agora. O que eu fiz durante toda a minha vida, como eu pensei, como eu agi, que me trouxe aqui, agora, Sim. nesse momento. E normalmente são as dores que a gente sente com mais intensidade, principalmente da sensação de injustiça, é que é justamente o que a gente precisa curar. Então, às vezes, por exemplo, né, situações aleatórias. Imagina uma criança que tem uma doença muito grave. E as pessoas falam, poxa, mas lei do retorno, o que essa criança fez? Será que são os pais que precisam aprender? Será que não? De repente, essa alma, ela já trouxe uma necessidade de passar por aquele processo para conseguir evoluir, para conseguir quitar alguma dívida, né, ou alguma situação. E às vezes parece que aquela sensação é injusta, a pessoa se revolta com o divino por não entender o contexto, não aceitar o contexto, entrar num processo de negação, e às vezes aquilo é o próprio equilíbrio, retomada do equilíbrio da balança. E tudo vai ser resolvido. Sim. E isso é justiça. E depois que passa, a alma em si, ela tem a sensação de ter quitado, de ter aprendido, de ter evoluído. Então nada fica impune. É uma prestação de contas. Sempre. Não existe impunidade, não existe anonimato. Não existe... Você falou da LGPD no começo, né? Eu estou escrevendo um artigo agora para o mestrado, que eu estou falando justamente a questão da LGPD. A LGPD, ela faz uma diferença, uma distinção no tratamento de dados. Então, dados sensíveis e dados não sensíveis. Os dados que são considerados como cadastrais, eles não têm a proteção de dados sensíveis. Então, nome, CPF, data de nascimento e etc. Só que, se eu aplicar a metodologia da ciência certa, por exemplo, a numerologia, com nome e data de nascimento, eu acesso todo o arquétipo psicológico da pessoa, todas as tendências que ela tem. Então, percebe que não existe uma privacidade, não existe um controle. A nossa história, a nossa raiz, as nossas origens, na palma da mão já estão escritas, isso é até bíblico. Né? É que a gente não sabe ler. Então, é como se Deus tivesse escondido a verdade diante dos nossos próprios olhos, né? E você colocaria todo esse discurso numerológico até na tese do mestrado? É o
plano, né? É o plano? Também, né? Como que o meio acadêmico enxerga tudo isso? Você acredita que começou a haver uma abertura quando a gente fala de magia, de ciências ocultas? Na verdade, eu não tô tendo um retorno por enquanto, que eu acabei de escrever o artigo, ele ainda foi Aham. para avaliação, né? Vamos Mas ver o que como você é que... sente? Eu sinto que vai ter uma abertura maior nesse tempo atual. Odiernamente vai ter uma abertura maior do que a gente tinha há 20 anos, por exemplo. Uhum. Eu acho que a tendência talvez seja que as pessoas comecem a fazer interconexão. Aham, e você já falou aqui em numerologia, né? E um dos capítulos do seu livro, que é bem interessante, é exatamente o direito e a numerologia. E você foi fazer numerologia para poder se entender e entender todo esse contexto, Exatamente. né? A linha que você pegou foi a Cabalista. cabalista. É isso, cabalista. Tá, agora... Como que você vê o direito e bateu no microfone. O direito e a numerologia, independente de olhar o meu nome, quando eu olho para processos kármicos. Uhum. Tem as dívidas kármicas que a numerologia fala, né? Ela define basicamente a 13, a 14, a 16 e a 19. São situações que a pessoa usou indevidamente o livre-arbítrio, digamos assim, que é o nosso maior direito, principal direito, e de forma desproporcional. E aí ela tenta reequilibrar a balança nessa passagem. Então, a gente estava falando de crianças muito novinhas que desenvolvem doenças graves. Uhum. Tem que ver se aquela criança não carrega uma dívida kármica 13, por exemplo, que são almas que atentaram contra a vida, ou própria ou alheia, em outra passagem. E aí elas vêm com a missão de aprender o valor da vida e de quitar a dívida kármica. Se ela não consegue, se ela fica na escuridão, se ela não entende isso, ela passa a desenvolver inconscientemente uma doença grave. Nem todas as pessoas que têm uma doença grave carregam a dívida kármica 13. Entendi. Mas por estudos que eu fiz, até pelo próprio histórico familiar que eu tenho, muitas pessoas que desenvolveram câncer, por exemplo, tinha lá a dívida kármica 13. Fazendo o mapa das pessoas, depois eu encontrei o 13 lá. Independente do número da idade da pessoa. Independente da idade. É a alma que precisa passar por aquela situação Tá, para evoluir. E esse 13, 14... A 13 é atentados 16... contra a vida, a 14 é apego excessivo a bens materiais, a 16 ela está muito ligada ao orgulho, e a 19 são questões que você permitiu que outra pessoa sofresse uma injustiça por sua causa. Então aí você... Normalmente são pessoas extremamente certinhas. Aquela pessoa que... Sabe, se ela pegar o seu livro emprestado, ela vai te devolver na data que ela combinou, ela vai pagar centavos, ela vai fazer tudo certinho. Normalmente são pessoas que têm a dívida kármica 19. Que interessante isso. Olhando para a numerologia cabalista, né? Sim. A gente já trouxe aqui 2 pessoas que falaram da cabalista. Esse é um assunto bem interessante. Sim. E quando eu falo de magia, o direito é magia, eu olho para tudo? Para tudo. A gente faz magia o tempo inteiro. A mãe que está fazendo um bolo para o filho e ela está desejando que aquilo faça o filho feliz, traga saúde, ela pode não pensar racionalmente, mas inconscientemente ela está fazendo bolo com aquelas intenções. Ela está fazendo magia. Porque a receita da magia, ela é bem básica, né? Ela é o pensamento direcionado, a intenção, o sentimento e alguma atitude. Tá. E o principal de tudo é a atitude, né? Sim. Se eu vou lá e faço um trabalho magístico, por exemplo, com determinado fim, eu posso colocar a energia positiva ou não. E aí a gente tem o que chamam de magia negra, de magia branca e por aí vai. É a mesma coisa. É o trabalho da energia, que ela é neutra, direcionado com o sentimento que eu estou aplicando. E aí depende do que eu estou aplicando, mas essa é a receita básica. Então, se a gente unir isso, qualquer atitude que nós fazemos é magia. Acordou... Sim. Já é magia, né? Sim. Quando eu tava no trânsito ali, falou, tô chegando, Sabrina. Samira, é uma atitude de fé, porque... Tô chegando. E se eu não chego? Você podia ter falado, Samira, eu tô atrasada. Exatamente. Tô perdida na Paulista. Isso. Tô chegando, eu tô exercendo a fé. A palavra, então, tem um baita poder na magia. Sem dúvida. Muito. E aí o direito ele vai regulamentar isso. Quando eu faço um trabalho para uma pessoa, uma amarração para o amor, que eu acho que eu estou fazendo para o amor, na verdade, é uma atitude extremamente egoísta, porque eu estou ferindo o livre-arbítrio de outra pessoa. Eu tenho o direito de fazer aquilo? Eu tenho o direito de acessar a energia que não me foi autorizada? Mesmo que seja para o bem.
Eu preciso ter uma autorização. Da mesma forma que eu não posso invadir o seu celular, que a lei já determina, né? Invasão de dispositivo e tal. Como que eu invado a mente de uma pessoa? Ou É que não tem lei pra isso. Exato, mas existe o direito. Existe o direito. Pode não ser positivado, mas ele existe. É cruel a gente olhar pra isso, né? Sim. E a gente saber que a gente pode estar sendo vítima disso também. Neste exato momento. Sim, mas aí tem a lei do retorno. Sempre. Então, se você faz, é como se fosse um espelhamento. Bate e reflete. E como que tá o teu trabalho de divulgação do Direito Azul? Que a gente vê que as coisas já começaram, né, com todo esse teu estudo, mas já tá indo além, né? Você Sim. já tá criando coisas novas também. Sim. E eu acho que vem muitos insights. Você acaba acessando Sim. até outras vidas para trazer informação. Sem dúvida. Porque quando a gente se disponibiliza, tem muito conteúdo que precisa vir, que precisa chegar até o conhecimento das pessoas. E são vários canais que estão permitindo que hoje elas sejam mais despertas para isso. Então, quando você se coloca à disposição, a informação ela vem de uma forma que você precisa canalizar e filtrar, senão você não dá conta. E você tem um ritual para isso? Você tem um momento que você para, silencia e fala, agora eu vou me dedicar a isso? Sim, eu tenho você alguns parece momentos. Disciplinada. Alguns momentos. É porque a nossa vida é tão corrida, né? Então, mas eu consigo organizar. Não com aquele ritual de sentar, de fazer uma meditação e tal. Mas se eu parar 2 ou 3 minutos, eu consigo canalizar alguma coisa. Tá, isso é interessante, né? Porque você está mostrando que por teu estudo e pelo teu interesse pelo assunto, o canal já se abriu. Sim. E qualquer pessoa tem esse canal. Sim, sempre. Né? Porque e a gente veio mostrar justamente isso. Que existem várias esferas, né? Como várias você esferas. disse. Aqui está acontecendo uma coisa, mas existem outras esferas que estão validando ou não. Exatamente. A natureza humana ela é divina. Foi o que Jesus veio mostrar. A natureza humana é divina. Porque se a gente parar para pensar, toda a nossa volta é capaz de nos matar. E se a gente está vivo, se a gente... Qualquer coisa, a caneta na jugular, acabou. Né? Um vírus, qualquer coisa à nossa volta pode tirar a nossa vida. Então, se a gente está aqui, é um milagre. Isso é divino. E qual o poder que você está dando para essa vida, né? Sim. E as pessoas fizeram uma separação entre o divino e o humano. E a própria Bíblia conta que quando Jesus morreu, rompeu-se o véu, né? O véu que separava as esferas de entendimento. O espiritual está aqui, está agora acontecendo. Ele só é uma densidade diferente da mesma matéria que a gente consegue acessar. Ai, que lindo isso. Não é? E é real, Sim. né? Porque real. A gente não é só físico, a gente é um ser espiritual também. Sem dúvida. E a gente está aqui, ó, mandando energia, mensagem, o espírito está falando, né? Exatamente. Quem está ouvindo a gente agora, assistindo, também não é por acaso. Foi um convite que foi recebido e foi aceito aí de uma outra esfera para poder compartilhar com a gente. Eles estão lá mandando energia, a gente aqui, e tudo é uma coisa bonita e única. É verdade, né? Acaba sendo muito bonito de ver. E como é bom ter você aí do outro lado compartilhando isso com a gente e ouvindo. Porque a gente está até falando devagar, né? A gente entrou numa energia diferente exatamente para a gente poder captar e se conectar com esse direito azul. Sim. Porque o que a gente está aqui fazendo agora é nosso direito tá fazendo, né? Tá transmitindo esse tipo de informação, tá tendo esse encontro nesse momento. Eu tenho direito ao meu autoconhecimento. E as pessoas hoje não trabalham o autoconhecimento. Mas elas têm o direito de entender quem elas são, quem elas foram. Mesmo que a pessoa, às vezes, ela queira trabalhar esse autoconhecimento. Sim. Às vezes, ela não enxerga a direção certa. Sim. E também a própria psicologia vai mostrar muitas questões de negação, de projeção, de coisas que eu não quero olhar. Às vezes, outras pessoas enxergam os nossos defeitos e a gente não, porque a gente não quer ver aquilo. Aí a gente briga porque o outro tá falando besteira. Exatamente. Então é todo um trabalho de maturação, de desenvolvimento, de evolução. É um caminho árduo, mas a gente tem que querer. E você está conseguindo, nos seus estudos, trazer novidades a respeito desse direito azul? Olha, eu estou com 2 livros já com o sumário pronto. Eu preciso sentar um tempinho lá e colocar no papel. Mas vai sair. Se o sumário está pronto, você já sabe que caminho seguir. Sim, sim.
Tem muito conteúdo na internet que eu acabei fazendo em vídeo que eu não consegui colocar nesse primeiro livro porque eu tinha, assim, uns insights de vai, publica, fecha logo, manda pra editora, né? Não é audível, mas é um pensamento que eu recebo. E aí eu acabei finalizando e mandando, mas tem mais conteúdo na internet. Gente, acabou o tempo, eu não percebi. Que loucura. Até o Tomás parou e olhou pro computador. Tamires Cardoso, para fechar o programa, porque eu já vou estourar o tempo. Nossa, já tô vendo nem aqui. vi também. Também, que delícia. Quem quiser o livro, qual o caminho? Ele está disponível na Amazon, Shoptime, Americanas. Quem quiser também me procurar no Instagram, me chamar direto, eu consigo fazer o autógrafo personalizado, envio pelo correio. Tamires Cardoso, é Tamires Direito Azul, tá? No meu Instagram, Sami Chayne, tem o link para Tamires. A gente fez uma postagem, vou colocar uma fotinho lá. Tá. E quem quiser o contato pelo WhatsApp é código 11 97201 9975. 97201 9975. Obrigada, Eu Tamires. que agradeço, Samira, de Acabou verdade. que eu até fiquei surpresa agora. Obrigada, viu? Eu que Sucesso agradeço. pra você, Obrigada, viu? Samira. Volte. Com certeza. Beijo. Beijo. Ô, gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu queria mais. A gente volta daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, às 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.